O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Palavras do Cristo. Emmanuel comenta na lição 80 do livro Caminho, Verdade, Vida, Opiniões. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes, como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. É sempre muito prudente a gente observar essa máxima. Não se consegue agradar a todos aqui na Terra, ninguém conseguiu, nem o próprio mestre conseguiu, e a razão está no grau altíssimo de egoísmo, orgulho e vaidade que cada um de nós a gente traz quando vem aqui para a Terra, e também nas diferentes escalas evolutivas que a gente vai encontrar entre nós seres humanos. E essa lei de simpatia e de antipatia, esse magnetismo que existe entre cada um de nós, ele vai estabelecer grupos que vão sentir prazer em estar no convívio, no contato uns com os outros, ao mesmo tempo que vai estar repelindo outros também que não pensam da mesma maneira. A gente sabe que a gente pode construir o nosso mundo íntimo, independente do local que a gente esteja. A gente pode estar no local de maior conflito, mas estar em família, estar com pessoas que a gente ama, e a gente construir à parte um local para a gente, né? Um local de paz para a gente. Isso acontece com muita frequência aqui na Terra. Mas quando se trata de agradar a todos, né, a gente vai ver que todos aqueles que trabalham de alguma maneira com o público, você não vai conseguir jamais agradar a todos, porque todos vão estar presos ao seu ponto de vista particular. Vão achar que só o ponto dele é o correto, e mais ainda, né, vão inclusive atacar aqueles que pensam de maneira diferente que a sua. É interessante que quando se trata de religião, principalmente, aqueles que se propõem a fazer um trabalho público de divulgação, eles devem, sim, por prudência, evitar o máximo expor os seus pontos pessoais de vista com relação a assuntos outros que não sejam a própria divulgação religiosa, para não cair naquela crítica, de repente, exacerbada de determinados grupos. A gente vai vendo assim que a gente pode arriscar aqui falar isso tranquilamente, que são duas pessoas que gozam de muita admiração e que eu amo do fundo do meu coração. Uma foi o Chico Xavier, que ele se calou, ele chegou a dizer um momento que ele fala assim: eu fui informado por Emmanuel que fiz muito mau uso da minha inteligência no passado, então dessa vez eu prefiro ficar calado, não escrever nada, não falar nada e colocar toda o meu trabalho na mão dos bons espíritos, de maneira até que ele dizia que ele era a representação de um sapo com a vela na cabeça. A vela era a mediunidade, o sapo era ele. Apagou a mediunidade e ficava só ele, que era o sapo. Ele falava isso com muito carinho. Ele conseguiu não emitir o seu ponto de vista pessoal, a não ser para amigos mais íntimos, e alguns amigos mais íntimos ainda insistem ainda de vez em quando
a pretexto de novidade, né, para poder escrever livro, trazer esses pontos de vista pessoais aí dele, que ele não ele preservou do público, mas falou com algumas pessoas de maneira particular. Já o Divaldo Pereira Franco, ele foi falar um ponto de vista pessoal sobre 2 assuntos recentemente, que fizeram com que a crítica, com muitas pessoas, né, se voltassem contra ele. E, dentro da minha humilde opinião aqui, eu falei com algumas pessoas, quando vieram falar comigo, eu falei, olha, a gente só tem condição de criticar uma pessoa igual o Divaldo Pereira Franco o dia que a gente só iniciar um trabalho, não vou nem falar fazer um trabalho igual ao dele, que fazer o trabalho dele é trabalho para daqui a algumas encarnações. Né? A gente não está preparado para ter a dedicação toda de 94 anos por enquanto que ele tem de idade fazendo o que ele faz. Né? Essas palestras no mundo todo, essa divulgação toda, o trabalho da psicografia, o trabalho maravilhoso da Mansão do Caminho. Agora, o dia que eu abrir a minha própria obra social, começar a fazer a caridade também, aí eu posso até ter direito de fazer algum comentário, né, sobre o Divaldo. Mas enquanto não fizer isso, eu quero agradecer a Deus pela presença de um ser como ele, que nunca escondeu seus defeitos e que um ser que faz a diferença, pelo menos na minha vida, faz muita diferença por todo o trabalho que ele já fez e que continua fazendo, suas mensagens até hoje. Mas a gente vai perceber que querer agradar a todo mundo é sempre uma coisa muito complicada mesmo, muito difícil mesmo, de maneira que chega até agora no final dessa lição aqui, ele vem falar, ó, o mestre não conseguiu fazer isso, Jesus. Ele diz, para Maria de Magdala ele era o Salvador, mas para Caifás ele foi um revolucionário perigoso que foi preso e foi executado à moda da época, a pena de morte da época. Então ele só bota para a gente aqui o seguinte, vamos guardar essa mensagem aqui, ó. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que importam as opiniões levianas ou insinceras. E a gente aprendeu até com o Chico Xavier mesmo, que se a opinião sobre você ela não for verdadeira, não é motivo para você se perturbar com isso. Consciência está tranquila? Segue em frente. Se ela for verdadeira, ele coloca aqui para a gente, ó, examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. Então a gente ouve e fala, realmente, pisei na bola aqui, estou falhando nesse ponto, estou falhando naquele ponto, preciso melhorar mais. E a consciência nossa é o guia mais seguro sempre. Vamos lembrar que a lei de Deus está escrita na natureza, nos livros da natureza e na nossa consciência, segundo Leon Denis, no livro Grande Enigma, e que é muito profunda essa afirmação. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. Se a gente observasse realmente o que a nossa consciência está apontando para a gente no momento que a gente vai praticar as atitudes qualquer, a gente vai ver que o sentimento que vem logo em seguida vai trazer naturalmente a aprovação ou reprovação daquilo que a gente está fazendo. É que a gente é que aprende a não dar muita atenção a essa voz da consciência e vai fazendo as coisas, violentando cada vez mais esse aviso divino que está dentro da gente. Mas a hora que a gente consegue se disciplinar e ouvir, a gente vai ver que essa voz da consciência sempre vai estar mostrando para a gente qual é o caminho correto e qual não é. O coração vai bater diferente. Vai por aqui, continua por aqui. Ou então sai desse caminho, está na hora de abandonar esse caminho. E a gente, ouvindo a voz da consciência, a gente vai em frente. Ele bota aqui para a gente, recorda-te de que não é possível conciliar o dever com leviandade e nem verdade com a mentira. Isso aí é uma luta de cada um de nós, já tivemos oportunidade de em outros estudos tratar desse tema, mas vamos lembrar que não existe perfeição aqui na Terra e que espíritos como Emmanuel e outros que vão estar procurando nos ajudar e nos incentivar, eles ao mesmo tempo que eles falam para a gente não desista, continua, eles estão sempre lembrando para a gente que a verdade não pode ser conciliada com a mentira, nos convidando o tempo todo a esse policiamento, a esse vigiai e orai. Lembrando que a ordem do vigiar e orar é primeiro vigiar e em segundo lugar orar. Porque a vigilância traduz atitude. Quando a gente está agindo e que não teve jeito, a gente parte para a oração, a gente busca ajuda também desses amigos que estão do nosso lado. Mas o texto é maravilhoso para a gente estar sempre aproveitando de alguma maneira as opiniões externas a nosso respeito, a respeito do nosso trabalho, tomando cuidado também com os elogios. Que Jesus nos abençoe
Hoje e sempre, muito obrigado, Emmanuel, por sua reflexão.